alunos do curso de Administração, Ensino Médio Técnico do Instituto de Educação Estadual de Maringá. Eu sou o professor Alex Caparelli. A nossa disciplina é Elaboração e Análise de Projetos, os nossos projetos de TCC. Tá? E nós vamos trabalhar hoje a parte 2 do plano financeiro. Temos 3 partes bem específicas aqui, são 3 aulas de reposição que a gente está fazendo lá do início do ano. Tá? E eu estou trazendo para vocês, nessas 3 partes aqui, o plano financeiro para a elaboração do TCC de vocês, do plano financeiro do TCC de vocês. E eu já inicio falando como elaborar esse plano financeiro em 10 passos, tá? Que são dicas bastante importantes. Pode começar olhando aí, ó. Como elaborar um plano financeiro eficiente em 10 passos? Elaborar um plano envolve uma série de etapas importantes para garantir o gerenciamento inteligente das finanças. Então, vamos ver aqui a seguir esses 10 passos que podem ajudar a elaborar um plano financeiro bastante eficiente. Só especificando para vocês, eu estou bastante afônico aqui, em razão de um resfriado forte, mas a gente não para não, mesmo agora nas nossas atividades paradas, né? A gente está num período aqui de férias para vocês, não para nós. A gente continua trabalhando aqui e incentivando os estudos de vocês. Então, sem perder tempo, vamos lá para os 10 passos para a gente realizar essa aula rapidinho. 20 minutinhos aí, ó. Segue. Defina os objetivos financeiros. O primeiro passo consiste em identificar o que você deseja alcançar, por exemplo, aumentar a receita, expandir os novos mercados, melhorar a lucratividade ou reduzir custos. Depois, avalie a situação financeira atual. Faça uma análise detalhada das finanças da empresa, incluindo receitas, despesas, ativos passivos e fluxo de caixa. Isso ajudará a entender a saúde financeira atual e as áreas que vocês precisam melhorar. Como na aula anterior, pessoal, eu estou trazendo para vocês partes conceituais, para que vocês compreendam, para que vocês entendam como funciona e o que é cada item desse do plano financeiro. Então, nessa sequência, nessa segunda aula aqui, eu trago a definição dos objetivos financeiros, que é o primeiro passo que consiste a identificar o que você deseja alcançar. Por exemplo, deseja aumentar a receita, expandir os mercados, melhorar a lucratividade, reduzir custos, aí você utiliza essas dicas aqui. Segundo, quando você avalia a situação financeira atual, é necessário avaliar, fazer uma análise detalhada dessas finanças, e isso inclui despesas, inclui receitas, ativos passivos e também o fluxo de caixa. Isso aí vai ajudar muito a entender a saúde financeira que a empresa tem, que precisa ser melhorada, tá? Seguindo então para mais 2, olha ali. Crie um orçamento com base na análise financeira. Crie um orçamento que aloque recursos para alcançar os objetivos da empresa. Isso pode incluir despesas operacionais, investimentos em crescimento e reservas para contingências. Reduza as despesas desnecessárias. Identifique áreas onde os custos podem ser reduzidos sem comprometer a qualidade ou a eficiência operacional. E essas dicas trazem informações importantes. Primeiro, que você precisa reduzir as despesas, mas também criar um orçamento para isso. Então, com base nessa análise financeira, você vai conseguir você necessita dela para poder criar um orçamento e você vai alocar esses recursos em razão dos objetivos que a empresa possui dentro dos seus planos financeiros, né? Isso aí inclui várias despesas operacionais, os investimentos, a coisa que você quer investir para crescer, e também as reservas para contingências, aquelas que nós falamos na aula passada. Dentro do orçamento ela possui tudo isso aqui. E aí você precisa reduzir as despesas desnecessárias. A gente está vendo aqui nesse material uma coisa muito parecida da aula 1, mas é exatamente para poder focar, para que vocês possam entender melhor como utilizar esses recursos aqui. Então você
reduzindo essas despesas desnecessárias, identificando onde estão esses custos, você consegue ter uma eficiência operacional melhor e também sem comprometer a qualidade das suas finanças, tá? Seguindo, próximo, dá uma olhadinha. Ó, esse aqui é o gerenciamento e o capital de giro, né? Gerencie o capital de giro. Mantenha o controle rigoroso sobre o capital de giro da empresa. Isso garante que haja liquidez suficiente para cobrir despesas operacionais e investimentos necessários. E também otimize a estrutura de capital, determine a melhor combinação de dívida e capital para otimizar os custos e maximizar o retorno para os acionistas ou sócios, ou seja lá quem for que esteja envolvido, né, no comando dessa organização. Gerenciar o capital de giro é muito importante, porque aí você mantém um controle e uma avaliação um pouco mais rigorosa sobre o seu capital de giro. Isso vai garantir uma liquidez um pouco mais interessante. Você ter uma liquidez suficiente para cobrir todas as seus custos e despesas. Essas despesas são operacionais e alguns investimentos que porventura você necessite, né? E quando você otimiza a estrutura de capital, você determina uma combinação dessa dívida e capital. Aí você consegue otimizar melhor esses custos direcionado a retorno dos acionistas, retorno desses capitais para o acionista, o sócio da empresa, o dono da empresa. Vocês que são sócios aí nas organizações de vocês, né? Isso é muito importante, certo? Seguindo para mais uma, olha aí. Estabeleça metas de lucratividade e margem. Essa é uma tarefa essencial para orientar as decisões financeiras e operacionais da empresa. Invista em crescimento e inovação. Aloque recursos para investimentos em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar o crescimento e manter a competitividade no mercado. Pode dar uma olhadinha pro tipo aqui, ó. O que é estabelecer as metas de lucratividade e a sua margem? Quando você está fazendo seu orçamento lá, você está buscando valores, buscando números, você está estabelecendo dentro do seu planejamento metas e objetivos. E quais são essas metas de lucratividade que vocês determinam? Qual é a margem que você vai determinar? Tá? É uma tarefa muito importante, muito essencial para isso. Porque aí, a partir disso aí, você pode investir no crescimento e também na inovação da empresa. Né? Investimentos em pesquisas e desenvolvimentos para que possa impulsionar o crescimento. Como que você vai ser competitivo no mercado se você não tem investimentos de crescimento e inovação, né? Fazendo suas pesquisas e também os desenvolvimentos para o impulsionamento desse crescimento. Ninguém cresce do nada. Se ninguém cresce se não houver, né, uma pesquisa para saber onde você está colocando seu pezinho aí, né, e não pisar não pisar em ovos, entendeu? Muito importante o conhecimento do estabelecimento das metas e do que vai investir no crescimento e na inovação, tá? Seguindo, olha aí. Gerencie riscos. Identifique e avalie os riscos que a empresa enfrenta, como flutuações cambiais, volatilidade do mercado ou mudanças regulatórias. Nesses casos, implemente estratégias para mitigar eventuais problemas. Interessante saber onde que está isso aí. Depois monitore e ajuste continuamente. Acompanhe o desempenho financeiro da empresa em relação ao plano estabelecido. Faça ajustes conforme necessário e esteja preparado para responder a mudanças no ambiente empresarial. O gerenciamento de risco é bastante importante,
para que você possa trabalhar quando houver alguma volatilidade aí, alguma flutuação cambial, por exemplo, né? Às vezes tem mudanças regulatórias do mercado, alguma coisa que não favoreça aí, se torne um risco para a empresa. Aí você precisa implementar então estratégias para que você possa mitigar então esses eventuais problemas. Senão você vai estar, com redundância e tudo, com problemão. Tá certo? Outra coisa, você precisa monitorar e ajustar continuamente todo esse gerenciamento aí, né? Então você precisa acompanhar o desempenho financeiro que a empresa tem, né, em relação ao plano que você fez, e ajustar. Você faz controle e avaliação. Aí você ajusta conforme necessário para você estar preparado a qualquer resposta que você tenha, que você necessite nesse ambiente empresarial financeiro, tá certo? E seguindo já, né, pode dar uma olhadinha, ó, o que é o planejamento financeiro empresarial. O planejamento financeiro empresarial envolve a análise, projeção e controle das finanças de uma organização e é crucial para a longevidade. Deve ser aplicado em todas as empresas, independentemente do tamanho. Entre os principais pontos que um planejamento financeiro empresarial envolve, os mais relevantes são, olha que isso aqui já é uma citação de Larissa Salustiano 2024. Já é uma outra matéria dentro dessa nossa aula, tá? Pode dar uma olhadinha pro tio aqui, ó. Gente, na primeira aula nós já abordamos isso aqui. Agora eu trago uma nova aula, tratando mais uma vez, reforçando as ideias, o que vai nele. E aí nessa citação aqui de Larissa Salustiano, né, 2024, novinho esse material aí, a gente pode entender, reforçar aquela ideia que a gente estava trabalhando antes. O que envolve um planejamento financeiro? Gente, envolve um monte de coisa, né? Envolve análise, projeção, controle das finanças de uma organização. Só assim você vai conseguir dar sequência, dar longevidade para a sua empresa, quando você monitorar tudo isso aí, independente do tamanho que seja a sua empresa, tá? Então, entre os pontos principais e mais relevantes desse planejamento, eles envolvem esses aqui, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. A definição de metas financeiras, o mapeamento de orçamentos, a previsão de receitas e despesas, a identificação de fontes de financiamento e a avaliação do desempenho financeiro, tá certo? Ó, quero explicar para vocês aqui cada parte dessa aqui para que vocês possam entender melhor. Dá uma olhadinha pro tio aqui, ó. Aí eu vou colocando cada parte dessa aqui novamente para vocês entenderem. Primeiro, a definição de metas financeiras. O que você tem que fazer para definir uma meta financeira? Óbvio que você precisa saber do orçamento, saber o que você tem, né, de grana aí, saber o que você tem de fluxo de caixa, de capital de giro. Aí sim você vai conseguir trabalhar. Então necessita de uma pesquisa. Ela não é feita de qualquer jeito, né? Ela necessita disso aí, e é o chamado mapeamento de orçamentos. Olha aí, ó. Definição de metas financeiras. Segundo, mapeamento de orçamentos. Esse aí é o segundo. O que é o mapeamento de orçamentos? Você saber onde estão, colocar numa pauta, colocar em um papel e saber onde você vai trabalhar esses orçamentos. Aí você mapeia, você consegue trabalhar cada uma delas aí. Você faz, de fato, um mapeamento geral do que está acontecendo ali. Tá? E o próximo, previsão de receitas e despesas. Olha aí, ó, previsão de receitas e despesas, né? Define as metas financeiras, mapeia os orçamentos e vai para previsão
de receitas e despesas. O que vem ser a previsão de receitas e despesas? Pessoal, previsão de receitas e despesas. O planejamento nos ajuda a direcionar, a pensar, aí aquele passinho atrás, prevendo o futuro. Por isso que planejamento também é previsão, é prever o que pode ocorrer. E se você tiver base já em outros anos, melhor ainda. Se não tem, partindo do zero, pesquisa para poder saber o que prevê, né, dentro dessas receitas e dessas despesas. Aí você pode identificar as fontes de financiamento. Olha aí para vocês, ó. Né? Definiu metas financeiras, mapeou orçamentos, previu receitas, identifica fontes de financiamentos. Quais são suas fontes? No próprio trabalho de vocês, que vocês já fizeram em uma dessas partes, se eu não me engano, no capítulo 4, lá você precisa identificar as fontes de receitas que vocês têm. Alguns colocaram aí que é receita de uma poupança, outros tiveram o seu dinheiro tirado de um investimento na Bolsa de Valores, outro que esse dinheiro saiu de uma herança, né? Vários são os meios que você pode trazer para poder criar a empresa. Aí você vai fazer um financiamento, você pode usar esse mesmo dinheiro, fazendo parte dentro do planejamento, ou se é um novo financiamento, qual é a fonte que vocês vão fomentar essa grana? Vou pelo BNDES, vai lá, tenta a sorte e trabalho, senão você não consegue aí. E depois, por último, a avaliação do desempenho financeiro. Definimos as metas, mapeamos os orçamentos, fizemos a previsão de receitas e despesas, identificamos as fontes, agora a gente faz a avaliação do desempenho financeiro. Essa parte, pessoal, ela é feita normalmente depois que é realizado toda a aplicação dessas metas aí. Porque a avaliação é você avaliar uma coisa que já está sendo feita, ou que já foi feita, e não avaliar uma coisa que você pretende fazer. Essa avaliação que você pretende fazer, no próprio planejamento, ele já nos mostra o que a gente está buscando fazer. Mas você só vai conseguir avaliar, de fato, né? Você avalia em partes aí no planejamento, mas de fato você só vai conseguir avaliar quando você tiver o controle já de todo esse desempenho financeiro, das suas metas, dos seus orçamentos, receitas e despesas, né, das fontes do seu financiamento e também do desempenho financeiro. Tá ok? Tá? Então, para concluir aqui, dá uma olhadinha. Esse processo permite que as empresas tomem decisões baseadas em dados sobre investimentos, custos, capital de giro e estrutura de financiamento, visando maximizar os lucros, garantir a sustentabilidade financeira e promover o crescimento organizacional. O planejamento financeiro empresarial também ajuda a mitigar riscos financeiros e a enfrentar desafios econômicos com maior preparo e também maior adaptabilidade de todo esse plano financeiro. Meus caríssimos, veja a importância disso tudo. Então esse processo permite que essas empresas tomem decisões baseadas nos dados que foram levantados. Dados sobre a estrutura de financiamento, capital de giro, investimentos, custos, tudo aquilo que você visa maximizar os lucros, né? Garantir a sustentabilidade financeira que a empresa possui ou está tentando possuir e promover, então, um crescimento organizacional sustentável. Algo que eu possa trabalhar com o meu fluxo de caixa, trabalhar minhas despesas, minhas receitas, e no final do ano, no final do mês, eu ter aí lucro ao invés de prejuízos. Isso é um cálculo bastante complicado, né? E bastante importante também, beleza? Então esse planejamento vai ajudar vocês a enfrentar os desafios econômicos maiores
e melhores, que isso é importante, tá certo? Então esse é o Plano Financeiro, parte 2 da nossa disciplina de elaboração e análise de projetos do curso técnico em administração no ensino médio do nosso Instituto de Educação Estadual de Maringá. Sou o professor Alex Caparelli e até a nossa próxima aula, parte 3.